E o que funciona, Elisa? O que tem de mais, de novo, de evidência científica, você que é uma pesquisadora, para manejo de estresse? Olha, o que tem de evidência é que não é uma coisa só. Tá. Não é simples. Não é simples. É que, por exemplo, dormir, né, faz parte, dormir Tá. bem. Né? E isso é uma das coisas Tá vendo? Tá É, vendo? exatamente. Não sou só eu que falo isso. Estou trazendo aqui porque eu sei que é a tua especialidade. Mas... E as pessoas, elas não prestam atenção e elas não sabem coisas básicas da higiene do sono mesmo, né? Não vou ficar repetindo aqui que o teu público conhece muito sobre isso, mas, por exemplo, parece assim que é como se tivesse o seu smartphone e cocaína são coisas assim, né? Porque a pessoa não consegue se livrar, ela tem que deixar no quarto. Aí sempre vem aquelas... Mas como é que eu vou despertar? Horas, compra um despertador. Um despertador comum. Que ainda vende, viu, pessoal? Ainda estão à venda. Estão à venda, né? Então... por exemplo, tirar o smartphone do quarto na hora de dormir é uma coisa básica, né? Não ficar com a TV ligada. Aliás, melhor nem ter televisão no quarto, né? Eu levo isso super à risca. Eu não tenho TV no quarto. Meu smartphone fica lá na sala, né? Como sempre tem uma luzinha indireta, eu costumo muitas vezes dormir até com uma máscara, assim, para fazer um blackout mesmo, né? Tem até algumas máscaras mais confortáveis, são mais convexas, assim, para você dormir. Então, assim, cuidar do sono, sem dúvida, é uma das coisas para manejo de estresse. A outra coisa é o trabalho, como a gente estava conversando, né? Felizmente, a gente está vendo essa questão, por exemplo, dos residentes que falaram, não, nesse ritmo, dessa maneira, a gente não vai continuar trabalhando, né? Então, se observar, será que o lugar onde você trabalha respeita o seu trabalho, reconhece o seu trabalho, você tem tempo para descansar ou as pessoas ficam te requisitando em horas totalmente inoportunas, né? Então, procurar observar, né, isso e talvez você perceber que é hora de você procurar outro lugar para trabalhar. E se planejar para isso, né? Não é de um dia para o outro que você vai pedir demissão. É porque eu vejo esse movimento da grande, como é que é, do resignation, da demissão que está tendo nos Estados Unidos, mas eu me pergunto, quantas dessas pessoas não se arrependeram de simplesmente pegar e largar o trabalho, postar nas mídias sociais, né? O momento que está se demitindo, né? Porque as coisas não são assim. Existe uma crise mundial, né? E não é só aqui no Brasil, é mundial, minha gente, né? Com guerra e tudo mais. Então, se planejar, né? E fazer o seu caminho para uma outra empresa ou, às vezes, até uma carreira, né? Então, quantas vezes as pessoas, já com seus 50 anos, eu achei muito legal, eu comecei uma época a estudar essa questão dos 50 a mais, Tá. né? E tem um nome que tem sido usado aí, chamado gerontolescência. Gerontolescência, essa é nova para mim. Gerontolescência. Por quê? Quando a pessoa chega aos 50 anos, hoje, como ela tem uma perspectiva de viver muito, 80 anos tranquilamente ou mais, né? Então, é um momento em que os filhos estão saindo de casa, ou ocorreu um divórcio, ou seja lá o que for, e a pessoa olha para a sua carreira e fala assim, nossa, eu acho que eu quero mudar de carreira. Então, tem gente que vai fazer uma pós-graduação nessa idade, tem gente que vai fazer uma nova graduação, tem gente que começa a se preparar para abrir um negócio, e tem gente, inclusive, que vai começar a namorar de novo aos 50 anos, né? Quer dizer, por volta dos 50, né? Um pouco antes, um pouco depois. Então, eu vi esse termo gerontolescência, eu achei muito interessante, né? E a gente entender, então, que provavelmente é um momento também de estresse, né? Mas que, principalmente se a pessoa não quiser olhar para isso, né? Uma coisa que eu costumo dizer, tem algo incomodando? Não tem jeito. Olhe para isso. Porque senão o incômodo irá perpetuar e provavelmente agravar, né? Só que aí é um negócio... A pessoa pode virar para você e falar assim, mas eu não tenho tempo para pensar nessa mudança. E recentemente eu ouvi um trecho de um podcast que você participou, acho que do Mercado Financeiro. Ah, legal. E você falou assim, não, mas vamos fazer uma inversão de agenda. Primeiro vamos colocar os horários que a gente precisa descansar, e eu acho que dentro desses horários também
está um tempo pra gente pensar na vida. Sim. E depois a gente coloca os compromissos, enfim, profissionais. Explica melhor pra gente isso. Qual é essa proposta de inversão de agenda? Essa é uma proposta que eu sempre costumo trazer, porque se a pessoa não fizer isso, ela não vai fazer aquilo que realmente importa para a sua vida. E não vai ter nem tempo de perceber o que realmente importa. Né? Então, dentro dessa questão da inversão de agenda, eu colocar, por exemplo, primeiro, que horários você vai dormir? Tá. Né? E é importante ter isso claro, porque senão você vai ficar Netflixando, maratonando coisas, né? Coisas, ou vai ficar trabalhando até muito tarde, né? Então, assim, quantas horas você sente que precisa dormir? E então proteja esses horários. Eu gosto de começar a minha agenda protegendo esses horários para descansar e dormir, né? Tem que ter horário para fazer atividade física. Isso é inevitável. Né? Se a pessoa ainda não percebeu, né, o que os males estão fazendo se ela não faz atividade física, em breve você vai perceber, não se preocupe. Uma hora a conta chega, né? Hoje de manhã eu estava ouvindo o rádio, um dado da agora, enfim, não sei se é a Sociedade de Cardiologia ou se é da ginecologia, igualou a prevalência de doença cardiovascular em homem e mulher. Né? Porque antigamente era muito mais homem. E agora as mulheres estão morrendo igual ou mais. Né? Por quê? Jornada de trabalho, essa coisa de ser mulher multitarefa, né? Mulher maravilha, o que se vende muito também em mídia social, né? Que é um pouco triste, né? E as mulheres estão morrendo mais. De doença cardiovascular. E isso tem a ver com o estresse também da mulher, não tem? Com estresse, com certeza, né? Com essa coisa de, eu não tenho tempo para cuidar de mim, porque eu cuido de todo mundo. Né? Então daqui a pouco vai ficar todo mundo sem cuidado, né? Porque você não vai conseguir mais cuidar. Sim. Então eu acho que assim, entender que essa questão do autocuidado é para nós mesmos e também para os outros, né? Então quando eu me autocuido, vamos assim dizer, eu estou também me aprimorando fisicamente, mentalmente, para poder dar uma melhor qualidade de cuidado para as outras pessoas. Né? Exatamente. Então, exatamente. Eu acho que essa questão, então, de ter um tempo na agenda também, quais os dias e horários que você vai fazer atividade física. No meu caso, eu recomendo ainda você ter os horários para meditar, né? Cada vez mais existem evidências positivas, até na área cardiovascular. Tem um estudo, se não me engano, na Circulation, mostrando que pessoas que têm cardiopatias e fazem meditação têm menor risco de morte, né? Então, eu acho que tudo isso a gente tem que parar e pensar e ver assim, mas o que se adequa ao meu perfil, né? Sair para ir estar com as pessoas, né? Nós somos seres sociais. Conexões. Precisamos de conexões. E agora que podemos nos conectar pessoalmente, vamos priorizar conectar pessoalmente, né? Estar na natureza, né? Então, é ok, né? Nos ambientes urbanos, às vezes as pessoas colocam, sei lá, na parede, um quadro da natureza, vídeos da natureza. Eu acho até válido, mas lembrar que não substitui o contato direto, né? Eu, pessoalmente, eu já substituí horas de trabalho no fim de semana por horas de mar, né? Não tem saída, né? E chega uma hora que você tem que aprender a falar não. Se você não aprender a falar a palavra não, mesmo que com gentileza, né, você não vai ter tempo para você. E às vezes a pessoa fica com medo de julgamentos, né? Putz, falou não quer trabalhar... Não quer pegar coisas para fazer, como assim? Né? Mas você pode ser... como a gente sabe que isso acontece, quando você diz o seu não, você não precisa dizer o porquê. Eu vou dizer não porque eu vou pra praia. Não, você não precisa dizer isso. Você não, eu tenho um compromisso, minha agenda já tá fechada. Precisa se expor, né? Não precisa se expor, porque infelizmente a nossa sociedade não compreende ainda, né? Compreende mal, aliás, quando você... Então, assim... Você precisa descansar, você vai... Então, olha, eu sinto muito, a minha agenda tá comprometida e ponto, né? Essa coisa a gente precisar, muita aprovação, explicação, né? Isso faz com que a gente entre num estado, assim, de culpa, vergonha. Não faz sentido.